Gente, esse assunto, como o Paulinho mesmo colocou e o padre abriu, é um assunto realmente delicado, mas necessário. Por isso, daqui a pouquinho eu vou falar o que pensa a igreja em relação ao suicídio, mas veja primeiro o VT que nós preparamos para você. Prepara o seu café e vamos embora aí. Setembro é o mês da campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Conhecida como Setembro Amarelo, a campanha foi criada no Brasil em 2015 e é de extrema importância, uma vez que se trata de um problema grave de saúde pública e que muitas vezes pode ser evitado. Apesar do assunto ser delicado, é preciso falarmos sobre o suicídio. Muitos pensam que esse ato é uma realidade distante e que afeta poucas pessoas, mas infelizmente, os dados da OMS mostram que a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio em algum lugar do planeta. Isso significa que em um ano, mais de 800 mil pessoas perdem sua vida dessa forma. Os suicídios podem ser evitados desde que tenhamos conhecimento sobre seus sintomas, suas causas e formas de evitá-lo. Se informar para aprender e ajudar o próximo é a melhor saída para lutar contra esse problema tão grave. Por isso, fique conosco agora no Bendita Hora para um papo muito importante sobre o Setembro Amarelo. Pois é, minha gente, para isso eu tenho aqui a grande honra, mais uma vez, de ela estar aqui para falar junto comigo sobre esse assunto. A nossa querida e já da casa, a nossa querida psicóloga Verusca Gendorf. Gendorf, né? Verusca, Deus abençoe. Padre, amém. Boa tarde. É um prazer. Verusca é uma delícia de conversar com ela, gente. Pessoa boníssima, super capaz, inteligentíssima e ajuda muitas pessoas. Amém. Isso é o mais importante. Sim. Ô Verusca, esse assunto, aproveitando esse mês, né, o mês amarelo, Setembro Amarelo, que é um combate ao suicídio. Assim, eu acho que é legal a gente ouvir, os telespectadores também, o que a igreja pensa. Tem um parágrafo no catecismo da nossa igreja católica, que a igreja ela tem um parecer a respeito do suicídio, de uma maneira muito simples. Deus foi o que criou a vida e o corpo para nós. Então, é um dom, a vida é um dom de Deus. E como diz a própria palavra, nós somos administradores desse dom, da vida. Então a igreja nos ensina que nós não somos donos da nossa vida e nem do nosso corpo. Somos administradores, inclusive o Senhor Jesus, ele faz uma parábola explicando exatamente isso. Que ele fala sobre o administrador, né, que está administrando mal, né, os dons e talentos que o seu superior lhe confiou. Então, é a nossa vida, é o dom. E a igreja vai falar sobre o suicídio, dizendo, primeira coisa que é importante, a igreja nunca disse e nunca vai falar que uma pessoa que tirou a sua própria vida, ela está condenada. Nunca, nunca. O que a igreja, ela diz, e aqui tem que deixar bem claro para todos nós cristãos, católicos principalmente, a igreja vai dizer que o homem é um dom de Deus e que o homem, ele faz de tudo para defender a vida. Por exemplo, o tempo todo nós estamos tentando nos proteger. Sim. Que é um hábito do homem querer se proteger para não se machucar, né? Se proteger para não ficar doente. Então, esse dom, se foi Deus, é um mal quando um homem tira a sua própria vida, porque ele é o administrador, né? O homem não tem esse direito. Mas a igreja não diz que o homem é condenado ao inferno ou a pessoa que tirou a sua própria vida está condenada. Não, a igreja não fala isso. Ela diz que não é bom, que é um mal tirar a sua própria vida. Mas em relação a condenar para o céu, para o inferno, isso não cabe ao governo da igreja. Isso é a Deus, o Criador. Então, acho que em primeiro lugar é importante falarmos sobre isso. Perfeito. Né? Querida Verusca, na sua opinião como psicóloga, como pessoa humana que estuda o ser humano, o que seriam as causas, e principalmente hoje, de ter um índice tão alto de jovens, principalmente, tirando a sua própria... Artistas, né? Jovens também no anonimato, hoje tirando a sua própria vida. Quais seriam hoje os motivos dessa
má administração, se assim podemos dizer, da sua vida? Olha, muito importante a sua fala, sabe, padre? Porque nós fomos criados por Deus com uma estrutura mental de autopreservação. Deus nos fez assim. Então, é perfeita a fala, porque realmente nós não fomos feitos para nos destruir. Sim. Nós fomos feitos como templos do Espírito Santo de Deus para proteção nossa e daqueles que a gente ama. Quando uma pessoa ela chega a um ponto desse de se matar, é porque ela vem num processo de desgastes mentais muito agudo, por N motivos que vou citar alguns, e isso faz com que ela vá perdendo a condição racional mental de autopreservação. E isso é importante também salientar, né, Verusquinha, que isso independe do tempo que a pessoa tem de vida aqui. Pode ser muito jovem, como pode ser uma pessoa adulta. Exatamente. Cada idade tem uma raiz diferente. Então, hoje nós já temos estudos que falam que existem um volume hoje de aumento de depressão infantil. Nós temos hoje crianças muito pequenas com processos agudos de depressão. É uma doença e é importante a gente falar disso. Agora, quanto aos jovens, o jovem hoje ele é submetido a muitas questões. São muitas questões internas que eles sentem, alterações hormonais. Nós temos hoje uma fragilidade do jovem. O jovem parece que hoje não está acostumado a ter perdas, a se frustrar. Grande parte dos jovens, padre, tem o acesso tudo é muito fácil. Os desafios para a sua própria realidade humana foram apequenados desde casa. Sim. Quando eles começam a enfrentar a vida, aquilo se transforma num monstro. Sim, a falta de perseverança a algumas coisas, o fato de se ter tudo muito facilitado, fez com que eles perdessem bastante a resiliência, a persistência, o foco de desenvolvimento. Hoje, grande parte dos jovens praticamente tem tudo muito fácil, ou ficam no computador ou no celular o tempo inteiro. Isso também é um processo negativo. Nós precisamos das redes, nós utilizamos, isso é positivo até um ponto, mas esse excesso de rede social, isso tem mexido com o cérebro das pessoas que excedem a um tempo que nós temos que dedicar a esse tipo de mecânica, né? Então nós exageramos tanto que as conexões do nosso cérebro ficam saturadas. Perfeito. E por conta disso, acontece diversas diminuições de química no cérebro. Por isso que muitos jovens não têm nem estrutura por conta da dinâmica de vida e o esgotamento mental piora a situação. Olha aí, gente, é muito legal que a Verusca já entrou num assunto que eu lembro que no último programa nosso, ela esbarrou por aí, que tem a ver com a família também, com aqueles que estão por perto, com essa facilitação de tudo, que muitas vezes freia os desafios para você enfrentar a vida. Juntos. Vamos continuar a nossa conversa aqui. Daqui a pouco eu queria apimentar, não sei se vai dar tempo, porque eu queria falar muito, eu vou soltar um VTzinho, sobre talvez essa incoerência nossa de falar, bom, vamos defender, sim, o suicídio, mas existem outros tipos de indiferença nossa que elas são tão graves quanto uma pessoa que cometeu um suicídio, que é o indiferentismo ao outro, é você não se importar com o sofrimento do outro, e às vezes o outro está bem do seu lado e você poderia sim usar de um dom, de um talento para você ajudar. E não ajudou. Então, às vezes a gente levanta uma bandeira bonita como essa, Setembro Amarelo, contra o suicídio, legal. Mas, tão necessário quanto é você não ser indiferente ao outro. Porque às vezes no lado do seu trabalho, você acaba virando a cara para as pessoas e você não sabe nem o que está acontecendo naquele episódio. Mas isso é um pensamento que eu quero desenvolver com você. Mas antes, vamos dar uma olhada nesse VTzinho aqui, Verusca. Solta aí para a gente dar uma olhada. Segundo dados do Ministério da Saúde, de 2000 a 2015, os suicídios aumentaram 65% entre pessoas de 10 a 14 anos. A Johanna quase entrou para essa estatística. Atualmente, ela tem 22 anos e, aos 15, se jogou do 15º andar. Uma queda de 60 metros. Eu jamais, nunca pensei em suicídio. Nunca. Eu sempre amei a minha vida. Eu fiquei desesperada quando meu pai leu a mensagem que meu namorado tinha me mandado.
porque eu fiquei com muita vergonha. Pensei que era algum pedófilo. A minha preocupação no momento seria verificar quem era a pessoa para comunicar com ele e já cortar, né? Mas não, ela não me deu tempo. O ato de Johanna foi impulsivo. Ela não pensou para fazer. O psicoterapeuta Léo Freiman explica por que os adolescentes cometem esses impulsos. Muita gente não foi alfabetizada emocionalmente. A gente vê gente que está nervoso e ri. A gente vê que tem gente que está ansioso e come. As nossas escolas estão começando a entender a importância da aprendizagem da inteligência emocional, da alfabetização emocional. E enquanto isso não acontece, muita gente não entende o que está rolando dentro de si. E aí, nessa hora, fala assim, eu estou com uma tensão muito grande, estou com uma dor muito grande, não sei o que fazer. Escrever deu sentido à vida de Johanna. Léo Freiman dá um conselho para quem está passando por momentos difíceis, como Johanna passou. Na prática, o que a gente deve fazer com a dor ou com o sofrimento é encontrar um sentido, é canalizar isso para algo bom, para se fugir do medo do suicídio ou da depressão, se criar uma cultura de amor à vida, de amor ao outro, de amor às conexões, de amor à espera, de amor à criatividade, de amor à superação. A gente fala mais dos que superaram do que apenas dos que sofreram, mais dos que reencontraram o caminho de uma vida bonita do que aqueles que se desencaminharam. Porque assim uma criança, um jovem pode olhar o mundo e perceber janelas de oportunidades e não só de problemas. Andressa Oliveira, para a Rede Vida de Televisão. Ô Verusca, a gente vê que, são pessoas como você, são estudiosos que vão dando dicas para nós, que para a gente poder entender melhor o ser humano. Parece que a gente começa a entender melhor, até por causa dos casos que estão aí, de uma maneira gigantesca, crescendo de suicídio e depressão. Porém, não é difícil você dar uma olhadinha para trás na história, uma história recentíssima atrás, onde os comportamentos humanos eram outros. Então a gente quase, claro, talvez por causa da internet, a gente sempre ouviu falar que existia o suicídio. Sim. E pessoas com depressão, mas não no nível que está hoje. Será que realmente a questão família, religiosidade, aqueles conceitos que desde o princípio a criancinha tinha, já não era muito importante para se evitar esses tipos de comportamento? Por exemplo, eu levei um fora do meu namorado, da minha namorada, eu vou me matar. Eu não tenho aquilo que a minha coleguinha tem, então eu vou me matar. Né? O meu pai não me ama, então eu vou me matar. Que entra num pouquinho que você falou. Sim. Será que tempos atrás foram tão diferentes como hoje? Por quê? O povo tinha uma família mais unida, tinha mais religião, tinha mais Deus. O que é isso? Olha só, é indiscutível a importância da família e da fé na vida de um ser humano. Quando você tem regras que você cumpre, quando você tem conceitos que você cumpre, quando você tem compartilhamento de sentimentos, construção familiar, você tem uma construção de uma vida acontecendo. E se a gente parar para analisar hoje, padre, a gente está vivendo um momento onde as famílias estão muito destruídas. E grande parte desses conflitos familiares, separações, alienação parental, isso tem causado muito desgaste mental. Isso tinha que ser levado muito mais a sério. Você tem hoje um volume de crianças e de jovens com pensamento de morte porque vê pai e mãe discutindo em separação. Pai e mãe fazendo alienação parental, falando do outro. Você não pode gostar da sua mãe porque eu me separei, ou você não pode gostar do seu pai porque eu me separei. E cada um querendo puxar o amor do filho com usando a criança como chantagem. A criança quer se matar de ver tudo isso. Então ela se sente ali no meio pressionada pelas situações da desestrutura familiar. Não bastasse isso, a gente tem hoje uma quantidade de falta mesmo de qualidade de vida que não permite muitas vezes as pessoas de se cuidarem. O quanto é importante da gente saber se a nossa saúde está em dia, porque o cérebro ele precisa estar saudável para produzir as substâncias que necessita. E quando isso não acontece, você tem uma destruição ali que não te permite restaurar. E aí você tem a falta de restauração química, o excesso de utilização de redes sociais que exageram nas produções eletromagnéticas, você tem famílias desestruturadas e falta de fé.